הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם yachad. Gosto tanto dessa música que dá vontade de ficar tocando ela várias vezes, mas vamos para a nossa mensagem, que tem bastante coisa bonita para a gente falar aqui. Você pode estar se perguntando onde eu estou. Eu estou em frente à caverna de Marpelá. E você também pode dizer que você não está vendo nenhuma caverna, que você está vendo uma construção. É verdade, mas essa construção foi feita em cima do lugar onde existe uma caverna, e essa caverna é citada na Bíblia. Desde os tempos bíblicos, essa caverna é citada, a caverna de Marpelá, quando Abraão compra essa caverna de um hitita, ou seja, uma presença judaica desde os tempos bíblicos, quando Abraão compra essa caverna para enterrar Sara. E essa caverna Marpelá, ela está na cidade que depois ficou conhecida como Hebron, que muitos conhecem como Criat Arba. E nessa caverna, acredita-se que estejam nada mais, nada menos que Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Leia. A Raquel, para quem está seguindo a contagem, vocês já viram que apareceu o túmulo dela 2 vezes já na nossa contagem. Bom, daria para falar muita coisa sobre Marpelá, daria para falar muita coisa sobre Hebron, mas na verdade eu queria falar sobre os filhos dessas matriarcas e patriarcas que eu acabei de citar. E para falar desses filhos, nesse dia 16 de Reshvan, eu vou começar pedindo para você imaginar uma floresta. Quando você olha para uma floresta, você vê muitas árvores. Todas as árvores são árvores. Nenhuma das árvores é igual. Nenhuma das árvores da mesma espécie é igual. E quando você olha para as folhas das árvores, elas são muitas e são diversas. Todas as folhas são folhas. Todas as folhas são folhas de árvores. Não há sequer uma folha, nem nessa floresta, nem nas outras florestas do universo, que sejam idênticas. Elas podem ser, sim, extremamente parecidas, mas idênticas não existem. Assim é com o ser humano também. Nós somos diferentes uns dos outros, sim e não. Porque essencialmente todos somos almas, todos somos ligados à eternidade. E isso é muito importante a gente lembrar, que essencialmente todos somos seres humanos, somos manifestações do divino. Então, no que se refere à essência, todos somos não apenas muito parecidos, mas todos somos irmãos. Quando a gente fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escuta Israel, escuta a tua instância que busca Deus. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Se a eternidade é uma, tudo que decorre da eternidade, inclusive nós, humanos, a gente faz parte desse um. É todo mundo irmão. Agora, na superfície, quando a gente vai falar de características físicas, quando a gente vai falar de personalidades, valores morais, éticos, culturais, na superfície é todo mundo diferente. Como as folhas de uma ou de várias florestas. Todas as folhas são vegetais, todas as folhas fazem parte da criação. Em essência, todas as folhas têm algo comum. Mas na aparência, na superfície, todas as folhas são diferentes. Ou seja, existem 2 maneiras da gente conhecer o divino através do humano. A primeira, na essência. Em essência, todo mundo vem de uma emanação do divino.
A segunda, no conjunto da diversidade. O divino não vai à exclusividade de nenhum ser humano e não há exclusividade de nenhum grupo de seres humanos. Mas entre seres humanos, com um coração preparado para tolerar, se possível admirar, se mais possível ainda amar o outro, Deus habita aí entre nós. Agora, quando a gente não é capaz de amar o outro, que a gente tem de admirar o outro, e se a gente não for capaz de admirar o outro, que a gente faça o mínimo. E o mínimo chama-se respeitar o outro. O respeito vem antes do amor. Não existe dizer que ama se não sabe respeitar. Agora, que nem eu falei, a gente tem uma essência comum. Legal, super bonito. Na era messiânica todos vamos nos amar. Só que na superfície a gente é diferente. Existe um cabalista e psicólogo, Mario Saban, espanhol, e ele comenta que toda diferença, que toda fronteira é uma zona de batalha. Muitas pessoas muito boas vão tentar manter relações e entram em zonas de batalha, porque nossos valores, nossas personalidades são diferentes. Por isso é tão importante a gente ser tolerante. Por isso é tão importante a gente superar nosso egoísmo. Por isso é tão importante a gente entender que todos estamos a serviço do divino, ao invés da gente ficar se colocando no papel de reizinho e querendo que os outros sirvam a gente. Em vez de a gente ficar cheio de demandas, é muito mais interessante para trazer o Mashiach que a gente aprenda a servir. Em vez da gente querer ficar só consumindo o mundo e os outros, é muito mais interessante que a gente aprenda a servir o mundo e os outros. Em vez da gente querer que os outros e o mundo fiquem nos dando prazer o tempo inteiro, é muito mais interessante a gente estabelecer um relacionamento com o mundo e com os outros. Porque desse relacionamento vem a graça. E a graça nos preenche, a graça nos liga com o divino. A graça faz a existência mais leve e a graça nos faz crescer, porque nos conecta com o nosso melhor. Ok, muito bonito tudo que eu estou falando, mas o que isso tem a ver com a gruta de Marpelá que está lá atrás? Isso tem a ver com muita coisa. Tem a ver com os filhos de Adão e Eva. Os filhos de Adão e Eva não conseguiram conviver. Abel estava fazendo sua oferenda para Deus e Caim covardemente mata Abel. Não é à toa que 10 gerações depois vai vir o dilúvio. Uma humanidade que não sabe se respeitar não é viável aos olhos de Deus. Depois de Noé, mais 10 gerações, Sodoma e Gomorra. Mais uma vez, uma humanidade que não sabe se respeitar não é viável aos olhos de Deus. Então chega Abraão. Abraão, sim, planta uma semente nova no mundo. Abraão se preocupa com os outros. E Abraão, mesmo vindo de uma sociedade pagã, ele tem consciência de um Deus único. E a gente já falou que a decorrência de um Deus único é que todos são irmãos. Se a gente acredita que cada tribo tem um Deus, a gente tem um problema porque todo mundo vai brigar para ver qual Deus é mais forte. Se a gente acredita que só existe um Deus, esse Deus é o nosso, isso também é um problema porque a gente vai desprezar, recriminar, matar, perseguir o outro. O modelo que Abraão traz é revolucionário em termos de paz no mundo. Abraão fala, só existe um Deus para todos, ou seja, é todo mundo irmão. E o meu caminho para esse Deus é esse aqui. Ou seja, o fato de Abraão ter um caminho próprio para se relacionar com Deus não invalida que os outros possam ter caminhos válidos também. E isso é uma maneira muito bonita da gente se relacionar com o próximo. O fato de a gente ter crenças, o fato de a gente levar a vida de um jeito, não significa que esse jeito é o único. Significa que ele é bom pra gente. Mas a gente precisa respeitar a autonomia alheia. Mas não é só por isso que eu estou falando dos casais que estão enterrados em Marpelá. Vamos ver os filhos de Abraão,
eles tiveram grandes divergências. Grandes divergências. Isaac e Ismael. Alguns acreditam que alguns dos conflitos de hoje, dos nossos dias, têm a ver com as divergências, até espirituais, entre Isaac e Ismael. Mas quando Abraão morre, eles enterram o pai juntos. Como é bom e agradável sentarem-se juntos, irmãos. Se você for para Hebron, você vai ter uma experiência, no mínimo, inusitada e diferente. Quando você entrar dentro dessa construção e você for até o túmulo de Abraão, você vai ver que esse túmulo fica dividido. Metade fica num lado onde é uma mesquita, a outra metade de um lado onde é uma sinagoga. Sim, sim. Já houve tempos em que judeus e muçulmanos rezavam juntos nesse lugar, do seu ancestral comum. Abraão, ancestral comum, a judeus, a muçulmanos, a cristãos. Hoje em dia existe uma separação. Infelizmente, o mundo ainda não é tão seguro quanto vai em breve ser. Mas assim como os filhos de Abraão, Isaac e Ismael, se juntaram para enterrar o pai, apesar de todas as divergências que eles tinham, o mesmo vai acontecer com os filhos de Isaac. Esaú e Jacó, depois de toda a divergência, depois de Jacó precisar fugir da terra dele, com medo de Esaú, Jacó retorna e eles se abraçam. E o que a gente fala dos filhos de Jacó? Os filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos. José, que foi vendido como escravo para o Egito. E depois toda uma história de perdão. Então, se a gente pega o exemplo de vida dos nossos patriarcas e matriarcas no que diz respeito a isso, a Torá é muito clara. Ela mostra seres humanos que em essência são filhos do mesmo Deus, mas na superfície são tão diferentes a ponto de terem atritos e conflitos. Mas, apesar de tudo isso, a reconciliação é possível. E eles conseguem ainda sentar e cantar. Hinei matov umanahim, shevet achim gam yachad. Hinei matov, shevet achim gam yachad. Hinei matov, shevet achim gam yachad. Que a tolerância seja um caminho para Shalom.